Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um webinar para vocês, dessa vez com um convidado super especial, convidadas, né, da empresa Neo Prospecta. A Neo é uma parceira nossa de longa data, ela fornece conteúdos do blog e nós postamos nas redes sociais, nos sites, inclusive na nossa revista impressa. Hoje, a Camila e a Mariane vão falar para a gente sobre qualidade 4.0 e a gestão de dados na indústria. A Camila vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a Neoprospecta, que é uma empresa de biotecnologia preocupada em gerar conhecimento para a tomada de decisões, né? Isso mesmo, Cá? Explica para a gente um pouquinho mais do... Bom, não vai dar nem tempo, né, de falar tudo aqui. Fala um pouquinho para a gente dessa empresa bacana aí. Sim. Obrigada, Luciane. Já começo assim agradecendo o convite e a nossa parceria, né, de longa data, como você mesmo falou. Começo me apresentando. Eu sou Camila, sou editora de conteúdo na Neo Prospecta e falando um pouco da empresa, né? Nós somos uma empresa de biotecnologia, como a Luciane já falou. E é um prazer estar hoje falando sobre qualidade 4.0, que é um tema super versátil e que está em alta, né? Que todo mundo está aí comentando. E a qualidade 4.0, ela é o DNA da Neoprospecta. E vocês vão ver um pouco na nossa conversa hoje por que ele é esse DNA da Neoprospecta e tudo que a gente oferece, todo esse conhecimento que a gente oferece dentro de gestão de dados e de outros temas que a gente vai comentar. Bem, a Neoprospecta, ela é uma empresa de biotech, né, de biotecnologia, sediada aqui em Florianópolis, e que ela foi idealizada pelos irmãos Felipe e Fernando. A Neo ela já tem 12 anos de mercado, né, e tudo começou com análises moleculares, né, ensaios moleculares, para a identificação de micro-organismos em ambientes hospitalares. E o desenvolvimento desses ensaios, né, levou a Neoprospecta a percorrer outros caminhos também, além dos hospitalares. E hoje a gente atua em indústrias de diferentes segmentos, desde alimentos, biotecnológicas, farmacêuticas, e como a gente já comentou, o nosso principal produto é o conhecimento. Por meio de ensaios moleculares, a Neoprospecta consegue entregar para os seus clientes hoje o conhecimento necessário para tomadas de decisões mais assertivas, além também de prever riscos relacionados a micro-organismos também. E dentro da indústria de alimentos, né, falando um pouco da área de alimentos, que eu acho que vai ser o foco maior da nossa conversa hoje, a Neoprospecta ela consegue auxiliar, entregando esse conhecimento com base em ensaios moleculares, né, basicamente sequenciamento de DNA, não sei assim, o conhecimento do que vocês têm hoje de sequenciamento de DNA, mas eu gosto de dizer que o DNA é como se fosse a digital do micro-organismo. Então, a Neoprospecta ela consegue identificar essa digital, né, desses pequenos organismos e dizer para a indústria: olha, o teu desafio está relacionado ao micro-organismo X, né? A salmonela, por exemplo, que é um dos micro-organismos mais comumente encontrados na indústria de alimentos. E a partir desse conhecimento, a indústria consegue traçar a melhor rota para eliminar aquele micro-organismo, seja ele deteriorante, seja ele patogênico, do ambiente industrial. E hoje a Neo ela atua tanto nessa parte de ensaios microbiológicos, também como com consultoria, né, auxiliando os clientes a pegar esses dados, o que esses dados te dizem, né? Esses não são apenas dados, né? Não são apenas ensaios moleculares, mas o conhecimento, novamente, necessário para tomadas de decisões assertivas. E no começo, a Neo ela fazia apenas ensaios moleculares e entregava um resultado em laudos para os clientes, né? No teu ambiente industrial foi detectado essa e essa micro-organismo, né? Bactérias, Salmonella, Escherichia coli e
enfim, pseudomonas. Essas foram o que foi detectado no teu ambiente. Mas a ANEEL queria ir além, queria mostrar para o cliente que aquele resultado, ele poderia ser utilizado de diferentes formas, atingindo um conhecimento mais específico. Foi aí que nós criamos softwares de gestão de risco. E basicamente, né, esses softwares, vou comentar um pouco depois para vocês, já me adiantei falando deles, mas eles trazem resultados que são obtidos nos nossos métodos moleculares. E esses métodos, como comentado, eles podem ser específicos, né, para a identificação de micro-organismos mais específicos, como salmonela, por exemplo, os diferentes tipos de salmonela que podem estar acometendo a indústria, né? Qual é a salmonela detectada ali? Não sei se vocês têm conhecimento, mas existem mais de 2.600 sorotipos de salmonela e esses sorotipos eles se comportam de maneira diferente no ambiente industrial. Então, ter o conhecimento desses diferentes tipos ou do tipo que está acometendo a indústria é crucial, né? Para saber a decisão ideal para eliminar aquele micro-organismo do ambiente industrial. Mas não só a salmonela, né? Nós também temos ensaios direcionados para a identificação rápida, né, de presença ou ausência de micro-organismos deteriorantes e também ensaios relacionados a fraudes, detecção de alérgenos, né, que é a nossa linha de Food Defense DNA, que também utiliza o sequenciamento de micro-organismos, de compostos alvos, né? E esses resultados que nós obtemos aqui dos ensaios moleculares, a ANEEL aborda eles, né, em softwares. E o software primário, né, o primeiro software que a ANEEL Prospecta desenvolveu foi o NeoBiome. E ele é utilizado em diferentes ferramentas, né, principalmente para rastreabilidade e para análise de riscos preventivos dentro da indústria de alimentos. E um outro software que a ANEEL Prospecta idealizou, pensando no controle de qualidade das indústrias, né, como um todo, mas não só na área de microbiológica, foi o BiomeQuality. E o BiomeQuality, ele não necessariamente está ligado aos ensaios de sequenciamento de DNA. Ele é um software geral, ele é o plus, digamos assim, é o que contempla todos os dados do controle de qualidade da indústria de alimentos. E eu quero convidar a Mari, né, a Mariane Prouner, para falar um pouco mais sobre o BiomeQuality, né, que é a nossa expert no produto, quem é melhor falar dele do que a Mari. E eu passo a palavra para você, Mari, para a gente conversar um pouco sobre o BiomeQuality e depois a gente pode falar mais sobre gestão de dados e como que eles podem ser utilizados dentro da indústria de alimentos. Olá, pessoal, tudo bem? Vou me apresentar então também, prazer. Eu sou a Mariane, especialista de produtos aqui na ANEEL Prospecta, mais voltado para essa parte de softwares mesmo, como a Camila comentou. E eu quero agradecer o convite, né, para poder estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre gestão e análise de dados e a qualidade 4.0 na indústria. Ele é um tema que vem cada vez mais ganhando notoriedade, né? Pois com a digitalização cada vez mais presente ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, é inevitável que, né, esse cenário ele também atinja as indústrias, cheguem nas indústrias ali, principalmente quando a gente fala na parte de automatizar processos, focar em otimização de atividades. A gente usa muito o termo também de melhoria contínua e sim, né, redução de custos, que acaba sendo um dos principais focos também que a gente acaba tendo. Então, bem como a Camila colocou, né, a ANEEL Prospecta está aí há 12 anos no mercado e trabalhando com indústrias de diferentes segmentos. Então, a gente conseguiu perceber ao longo de toda essa jornada que o setor da qualidade, ele gera um volume muito grande de dados, né? E além dessa demanda de dados que são necessárias, são exigências que precisam ser cumpridas, eles também têm uma elevada demanda de tempo em atividades operacionais. E isso não engloba só a parte de chão de fábrica,
mas também o tempo de tratamento desses dados que eles geram internamente, né, para contemplar todo o plano amostral que precisa ser feito. E isso é uma preocupação, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia, né, no patamar que está e no volume de informações que a gente tem em mãos, e não usá-las de forma estratégica, sem gerar conhecimento, sem utilizá-las para embasar ali tomadas de decisões, acaba refletindo, sim, diretamente em eficiência de processo, em qualidade do produto final. Então, nesse sentido, a evolução da tecnologia da informação, né, o surgimento dos softwares como serviço, que a gente chama de SaaS, que a gente, né, é conhecido como SaaS, ele nos dá uma oportunidade, né, uma grande oportunidade de mudar esse cenário e de utilizar as vantagens a nosso favor, né? Ou seja, a gente consegue utilizar desse serviço como uma forma remota, a gente consegue utilizar de uma forma simples e com segurança, né? Tudo para automatizar processos que já são operacionais, entregar respostas rápidas, respostas que são importantes para tomadas de decisões estratégicas, sempre baseadas, então, em padrões, em análises de padrões, análise de tendência, com base em históricos de dados, facilitando, né, toda essa caminhada que a gente tem dentro da indústria. Então, bem como a Camila também colocou, está no DNA da ANEEL Prospecta utilizar a tecnologia para analisar os dados, né? E ter como objetivo principal gerar esse conhecimento e essa inteligência para a tomada de decisão, né? Seja na indústria alimentícia, indústria de biotecnologia, que são os nossos principais parceiros ali, né? E dentro, né, desses serviços e dessas soluções da ANEEL Prospecta, a gente tem ali o Biome Quality, que representa muito bem esse cenário e a implementação do conceito de qualidade 4.0 na indústria. Em resumo, né, o Biome Quality, que é um produto que eu gosto bastante, uma solução que eu gosto bastante, ele foi desenvolvido pela ANEEL Prospecta junto com os nossos parceiros da indústria, né? E ele foi feito especificamente para fazer essa gestão e essa análise que o controle de qualidade acaba tendo que gerar, né, na sua rotina. Então, de uma forma simplificada, ele traz essa facilidade para a rotina da indústria, mais especificamente para o controle de qualidade, que é um setor muito importante. Então, em uma única plataforma, é possível gerar indicadores em tempo real e também a partir de históricos de dados, que é muito importante. Além disso, ele permite unificar a linguagem da indústria, integrar diferentes setores, centralizar a informação, o que traz essa facilidade, né, no desenvolvimento de metas, acompanhamento em tempo real do que está acontecendo na planta industrial e que são pontos importantes e que acabam sendo pontos críticos dentro da planta. Falar a mesma linguagem, entender, né, que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos e com as ações que a gente está tendo para alcançar ali um patamar mais elevado e, né, melhorias contínuas. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, um pouquinho de como que o Biome Quality funciona, tá? E como é que ele trabalha dentro ali para ajudar as indústrias e como é que a gente implementa, né, essa qualidade 4.0 dentro da indústria, que né, um dos nossos principais objetivos aqui dentro da ANEEL Prospecta. Então, como vocês podem, né, aqui está a tela principal, né, do software do Biome Quality. O acesso, ele se dá
por meio de um usuário e senha individual. Nele adicionamos todas as análises e os padrões de conformidade que precisam ser cumpridos, né, em cada indústria, de forma a atender legislação, normativas internas e ou até mesmo, né, de clientes que a gente tem, dependendo ali do setor da indústria que a gente esteja trabalhando, e também de acordo com a sua rotina, né, para atender ali a rotina de coleta, permitindo automatizar a análise dos resultados registrados no sistema em tempo real e também ter esse histórico dentro da nossa plataforma. Um dos recursos que nós temos aqui dentro do software é o cronograma. Então, ele deixa bem visual, né? Ele mostra de uma forma bem clara todas as análises que precisam ser realizadas na semana, representadas então por essa cor em azul. E ele também traz as coletas que já foram finalizadas na cor verde, né? Então, as coletas que já têm resultado vinculado no software, justamente para dar uma visão, tanto para quem está ali fazendo as coletas, tendo que planejar essas coletas, ela já sabe o que precisa ser feito, e também para o gestor acompanhar mais de perto como é que está o andamento e cumprir todo aquele cronograma que a gente precisa cumprir dentro da indústria, né? Cumprir ali as normativas e as exigências. Nós temos também um recurso específico aqui, que é a gestão de ações corretivas. Elas podem ser realizadas dentro do software, então essa é uma parte em específico das indústrias, quando a gente não atende determinado padrão de conformidade, que a gente fala um resultado não conforme, nós precisamos criar ações corretivas para corrigir mesmo, né, como o próprio nome diz. Então, na própria plataforma, a gente já traz, né, para a indústria essa gestão geral, então uma visualização, né, das ações que já foram concluídas, das que estão em aberto, das que foram canceladas. Todas as ações, né, elas são vinculadas diretamente nas não conformidades, o que facilita muito, por exemplo, em processos de auditoria. É muito importante que a gente tenha bem claro a não conformidade e a ação que foi feita para corrigir, né? Isso acaba sendo uma exigência e o software ajuda bastante nisso. A gente também consegue com que o responsável receba por e-mail a notificação da ação criada dentro da plataforma. E isso reduz muito ruídos de comunicação, porque o setor da qualidade, ele acaba tendo que integrar não só eles, mas outros setores da indústria, né? Eles precisam se comunicar com os outros setores. Então, essa comunicação acaba sendo facilitada e reduzindo esses ruídos que acaba acontecendo, né, é normal. E também na próprio recurso de ação corretiva, quando você conclui ela, vocês conseguem classificar em eficaz e ineficaz. Então, aqui vocês, além de ter esse banco de histórico, além de ter, né, essa integração de setores, essa uniformização de comunicação, a gente acaba tendo ali um banco de melhores práticas para dentro da planta, né? Então, é bem bacana que ajuda nesse sentido. O Biome Quality, ele ainda tem também recursos para fazer análise dos dados, né? Ele permite fazer diferentes tipos de análise de dados conforme for o objetivo que vocês tenham. Então, nós temos aqui, por exemplo, o relatório personalizado, onde você tem a visão geral de todas as informações que são registradas dentro do nosso sistema, né? E aqui vocês conseguem definir, né, todas as informações que precisam ser adicionadas para que vocês gerem algum relatório, para que a gente consiga ali identificar alguma análise específica que precisa ser feita, aqueles relatórios mensais que a indústria precisa fazer, ou até mesmo para enviar para clientes. Ele consegue também utilizar dos filtros para você, né, especificar mais ou menos a sua busca e ali você entender melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, ele te traz ali de forma específica resultados somente não conformes dentro de um plano em específico que você deseja visualizar. Então, ele é bem bacana nesse sentido. E aqui mesmo ele permite que você faça a gestão de ações. Então, aqui mesmo você já consegue acompanhar para aquela não conformidade, eu tive uma ação já criada ou não, foi concluída, ainda está em aberto. Então, é bacana porque facilita muito esse processo, né?
Os parâmetros quantitativos, né, eles também podem ser feita uma análise de forma gráfica, através do gráfico de dispersão, certo? E isso deixa evidente, né, os resultados obtidos em relação ao padrão de conformidade que precisa ser cumprido. No software, ele gera de forma automática, né, ele já mostra qual que é o padrão de conformidade que precisa ser seguido. Tudo que está fora do padrão já vai aparecer para nós em vermelho, então ele é bem visual, como a gente está vendo, e tudo que está dentro, ele fica em verde, né? Além, né, desse gráfico, a própria plataforma já faz uma análise dos resultados que estão plotados aqui no gráfico. Então, ele já traz um compilado de resultados, o percentual de conforme e não conforme, resultados máximos e mínimos. Tudo isso são respostas que os gestores precisam estar tendo, acompanhando, até mesmo para verificar se precisa fazer alguma intervenção, para gerar relatórios, para embasar determinadas ações que precisam ser tomadas, decisões, enfim. Então, a plataforma ela acaba automatizando e trazendo, né, essa facilidade para a gente. Nós temos também um recurso de prevenção de risco, né? Que é a análise de tendência dos resultados. Inclusive, ela vem sendo recomendada em algumas certificações, como agora a atualização que a gente teve recente, né? Por exemplo, teve a ISO 22000, onde eles recomendam essa gestão, essa análise de risco dos dados. E o Biome Quality já fornece isso também, né? Essa tendência dos resultados para cada parâmetro, dentro dos filtros que a gente deseja ali, né, estar analisando, e dentro do período em específico também que a gente está fazendo e aplicando aqui. E isso acaba, né, tornando possível antecipar falhas, permite caminhar, né, identificar, né, caso eu estou em caminho de desvio, antes que isso ocorra, a gente já pode fazer uma intervenção. Então é bacana porque ele dá essa autonomia. Nós temos também aqui, dentro da nossa plataforma, o mapa de risco, né? Essa ferramenta em específico deixa bem evidente o ponto crítico de controle diretamente na planta real e em tempo real. Então, o software, o Biome Quality, ele permite que a gente faça o upload de uma imagem. No caso, a gente está vendo aqui o exemplo de uma planta baixa, né, de uma indústria. Nós vinculamos os pontos de coleta diretamente na planta baixa, que são esses pins coloridos que a gente está observando aqui, né? E os resultados, quando eles são salvos no nosso sistema, eles vêm automaticamente para cá, aqui para o mapa de risco, e eles são mostrados, né? Eles vêm na forma dessas manchas de calor abaixo dos pins, abaixo dos pontos de coleta. Então, quando eu tenho resultados somente conforme em um ponto do meu, né, da minha indústria, essa mancha vai aparecer em verde, como a gente está vendo. Se eu tenho resultados não conforme, ela já para a gente aqui em vermelho. E quanto maior, né, o tamanho dessa mancha, maior a proporção da mancha, maior é o número de não conformidade atrelado àquele ponto. Então, fica muito visual a gente identificar aonde que está o meu principal problema, né, dentro de um período em específico, análises mais específicas em relação a parâmetros, planos de monitoramento, a gente já consegue ter aqui de uma forma bem clara. Nós temos também né, indicadores de análise rápida. Então, aqui nos dashboards, ele inclusive, é a primeira tela que aparece para a gente no software, não é à toa, porque a gente tem alguns indicadores de análise rápida que já nos mostra quais pontos de maior atenção que a gente precisa ter de acordo, né, com as nossas análises em relação à nossa planta industrial. Então, o ranking de não conformidade nos dá essa resposta, né? A gente consegue fazer um acompanhamento em números gerais registrados, né, no software, o percentual, tanto em números absolutos, né, quanto em percentual, de resultados conforme e não conforme para cada período, e ali poder entender, né, como é que a gente está caminhando. Às vezes a gente tem eventos cíclicos, né, tem eventos atípicos que não é, né, do nosso cotidiano, e acaba refletindo aqui, e a gente pode entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. E
né, outra análise bacana que tem, que traz muitos resultados, é a variação de não conformidade. Então, aqui ele acaba sempre comparando o período atual com o anterior. Como é que a gente está em relação ao percentual de não conformidade? A gente teve um aumento, a gente teve uma queda, manteve-se constante, e dali poder, né, direcionar que caminho, que ações né, que a gente precisa tomar. Então, por exemplo, nesse período que eu estou sinalizando, ele já me mostra que eu tive um aumento de quase 15%. Então, é um aumento considerável dentro da indústria, e ali nos mostra que alguma ação precisa ser feita. Então, ele é bem bacana nesse sentido. E assim como tudo, a gente consegue utilizar os filtros para especificar a busca e ajudar bastante a gente nesse sentido. Que ferramenta, né? Às vezes eu acho que, assim como eu, muita gente nem imagina de quantos dados a gente consegue tirar de controle de qualidade e controle de uma série de outras coisas, né? Como você disse. Exatamente. Quando às vezes, a gente não percebe isso, mas quando a gente começa a utilizar e ver, né, o que está ao nosso redor, ele acaba sendo bem, bem importante, né? E começa a perceber o quanto ainda dá para melhorar, né? Daquilo que a gente acha às vezes que já tá bom, né? Maravilhoso. Com certeza. E assim, né, de uma forma resumida, né, encaixando, né, no que você acabou de pontuar, utilizando, né, dessas ferramentas, a gente consegue não ter só um histórico de dados, mas a gente gera indicadores que são muito importantes para definir novos caminhos, novas metas, identificar gargalos que muitas vezes não estão claros. A gente acha que está, mas não está, está escondido. Acontece, é normal. A otimização de análises, às vezes a gente bate na tecla, não, o nosso problema é esse. Mas será que realmente é? Então, a gente tem que utilizar dos recursos, né? Utilizar do que a tecnologia nos proporciona hoje para a gente poder identificar qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor estratégia que a gente pode né, estar utilizando. E, sem dúvida nenhuma, isso tudo se traduz em redução de custo, redução de tempo em atividades operacionais, aumento de foco, né, na parte estratégica, refletindo em crescimento da empresa, refletindo em qualidade de produto final, né, segurança, né, do produto que a gente entrega para o nosso cliente. Quando a gente fala muito em alimentícios, farmacêuticos, a gente se preocupa muito com isso. Então, a gente tem que usar da tecnologia a nosso favor, né? Com certeza, agindo preventivamente é sempre muito melhor em vários aspectos do que uma ação corretiva, né? Isso até para a nossa saúde, né? Para tudo na vida, a gente se conseguir anteceder os fatos, com certeza. E essa ferramenta é importantíssima para isso. Camila, falar mais alguma coisa? Eu ia deixar aqui o Instagram, né? Se você quiser falar da ANEEL, para quem quiser saber mais a respeito. Tem o blog também, o site, pode deixar os contatos de vocês. Eu quero só complementar o que a Mari falou, né, que ali do Biome Quality, esse conjunto de dados que são gerados na indústria de alimentos, ou nas indústrias em geral, né, eles precisam ser analisados diariamente, e a gente não pode fugir disso, e muitas empresas ainda utilizam de planilhas, manuais, Excel, algo que demanda muito tempo de quem está lá no chão de fábrica, digamos assim. Eu já trabalhei em fábrica, a Mari também, a gente sabe assim, da quantidade de dados que são gerados, no final do dia a gente tem que passar tudo aquilo para o computador, depois tem que transformar tudo aquilo em gráfico para ver onde está acontecendo um erro, por exemplo, ou está tudo bem? Está tudo bem, mas nem todo dia está tudo bem. A gente sabe que desvios podem acontecer, né? E a Mari colocou algo muito importante, que é a parte dos processos, né? De avaliar se os processos eles estão sendo eficientemente utilizados dentro da linha de produção. Às vezes, esse processo, às vezes não, sempre, né? Esses processos eles devem ser validados,
mas podem haver desvios durante, sei lá, um ano de você tem esse processo operando dentro da indústria, ele precisa ser constantemente revisado e validado novamente. E como que a indústria consegue visualizar esses gargalos que tem durante esse um ano, por exemplo, de processo? É por meio dos dados. E quando tem softwares, né, como o que a Mari apresentou, esses gargalos eles conseguem ser visualizados de forma mais prática e algo que acontece de forma fluida. Não precisa parar a linha de produção para poder validar um processo. Parar, digamos assim, a gente já pensa, parar a linha de produção, já pensa em perdas, né, também poderia estar produzindo. E a ANEEL, ela tem muito, o foco da ANEEL é exatamente esse, gerar o conhecimento necessário para a indústria, para tomadas de decisões mais assertivas, sempre voltado para a qualidade e segurança de alimentos, fármacos, biotecnológicos, como a Mari mesmo colocou. Quem tiver um pouco mais de interesse sobre essa parte de gestão de dados, a gente publicou na revista, né? Se você, não sei a edição ao certo, mas foi a edição passada, se eu não me engano, um artigo bem legal falando do porquê da gestão de dados, né? Tópicos importantes que precisam ser levantados quando estão sendo implementados uma gestão de dados mais específicas dentro da indústria. E quem quiser seguir a ANEEL nas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, ANEEL Prospecta, dá um Google lá, já acha a gente. No blog tem vários conteúdos legais, tanto da parte microbiológica, como dessa parte de gestão de dados, segurança dos alimentos, na área farmacêutica também. E estamos abertos para novas conversas. Quem tiver dúvidas sobre o assunto também pode mandar para a gente, que a gente está aí para isso. Eu acho que é isso. Então, tá bom. Eu agradeço demais a participação de vocês, por terem aceitado mais um convite nosso, né, de participação, a presença da Mari, da Camila, o tempo de vocês e essa apresentação maravilhosa. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? E agradeço muito, pessoal. Espero que vocês aproveitem e fiquem de olho nos conteúdos da ANEEL Prospecta. Um abraço. Tchau.